Olá, este encontro que você vai assistir agora aconteceu no dia 17 de março de 2021. Nele, nós conversamos especificamente sobre uma parte do capítulo 12, que é a parte 2, que é o caminho para lembrar-se de Deus. E nesse mesmo encontro, a gente conversou sobre olhar para os medos, como que se dá isso, como que acontece da gente aceitar a guiança do Espírito Santo, esses detalhes e mais alguns outros. Nós esperamos que seja bom para você entender um pouco mais de um curso em milagres, para saber qual é a sua mensagem real. E se isso foi útil, se foi bom, por favor, ajude a gente, dá um joinha, inscreva-se no canal e comente alguma coisa. Muito obrigada. Então, boa noite a todos e muito obrigada por vocês estarem aqui, né, para a gente poder conversar junto, tá, sobre o curso, sobre esse pedacinho que nós separamos hoje. Não sei se deu tempo de vocês lerem, mas aí a gente vai vendo junto, né? Ó, então eu vou pedir desculpas. Hoje eu estou aqui sem assistência tecnológica, então a gente vai as coisas que acontecerem meio de esquisitas, todo mundo vai treinando o perdão comigo, ok? Então, vamos lá. Ó, nós separamos, então, esse pedaço aqui, no capítulo 12, a parte 2, que é o caminho para lembrar-se de Deus, né? Então, ele começa falando assim, ó, milagres são meramente a tradução de negação em verdade, ok? Aí ele fala de novo aqui nesse pedacinho sobre a negação, o verdadeiro uso ou o uso útil da negação, né? A negação é quando esse uso útil da negação é quando a gente nega que a gente não é exatamente o Cristo ou o Filho de Deus, ok? Então, é o uso correto da negação, né? E o uso incorreto é quando eu penso que eu estou aqui, né, no mundo, eu fui jogada no mundo, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou olhando para as coisas vêm até a mim, elas acontecem, e então eu não sei nada, tá? Este é o uso incorreto da negação, ok? Peraí. Ui. Gente, eu tenho que parar porque eu estou sem assistente aqui, hoje eu tenho que ir aí adicionando todo mundo, então demora um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Então, é assim, ó, o Roberto e a Flora já pediram para a gente falar, né? Para a gente comentar mais ou ficar mais tempo, né? No parágrafo 8 e no 9 dessa mesma parte. Porém, nós vamos começar no 5, tá bom? Porque é onde ele vai falando uma coisa que é extremamente importante para a gente, tá? Extremamente. Ele não fala como fala, ele não fala esse termo nesse trecho, mas é a mesma coisa, tá? Para a gente não ter pensamentos privados, ok? Quando a gente não tem pensamentos... Ui? Conseguiu? Peraí, gente. Quando a gente não tem... O que são os pensamentos privados? São os pensamentos que a gente esconde da gente. E a gente esconde da gente e esconde do Espírito Santo, né? Portanto, entendeu? A gente esconde do Espírito Santo. O que ele diz aqui? Ele diz, o que você está fazendo aqui, né? Qual é o propósito que eu estou te ensinando? O que você pode fazer aqui com esse curso que eu trouxe para você? Você pode ir tirando as armadilhas, né? Tirando as nuvens, tirando as suas ilusões, né? Para deixar, para você aceitar o amor de Deus, ok? Então, esse é o propósito desse curso. Ele vai ajudando a gente, ele vai dando ferramentas para a gente dissipar qualquer coisa que não
como fala, não tenha, que atrapalhe a gente a aceitar quem nós realmente somos, atrapalhe a gente a aceitar o amor de Deus que a gente tem negado, ok? Então, ele fala, neste pedacinho aqui, ele fala que quando tem alguém doente, quando a gente fica doente, né? Quando a gente fica doente, é porque a gente está, negando o amor de Deus, que é um direito nosso, tá? Aí, e é muito bonitinho logo no primeiro, né? Eu não sei se é no primeiro ou no segundo, não sei se deu tempo de vocês verem. Para eu não ficar lendo, depois vocês procuram, tá? Ou é no primeiro parágrafo ou é no segundo, que ele fala assim, olha, aí a pessoa doente, ela realmente está negando o amor que ela tem direito. Mas a sua mente pode lembrá-la. A luz que está em outra mente, ele fala aqui como se tivesse muitas mentes, né? Que é uma forma didática de falar, na verdade é uma mente só, pensando que é muitas. Mas então, qual seria o papel da gente? O papel da gente é lembrar a quem a gente está vendo doente, né? Lembrar quem a gente está vendo doente, que ele tem o total direito ao amor, tá bom? Então, seria, também não fala dessa forma aqui, que ele vai falar isso lá no capítulo 16, ele fala da verdadeira empatia. Essa seria a atitude, ou é uma atitude, né? Não é uma ação exatamente, mas é uma atitude, né? Da gente levar a pessoa à cura. Mas, quando eu falo em cura, eu preciso voltar de novo para a gente falar outra vez e falar isso milhões de vezes, tá bom? A gente está falando em cura e parece que o Jesus também fala da cura do corpo, porque o corpo é a expressão que a gente tem aqui para a gente se relacionar e para a gente poder para a gente poder fazer o nosso caminho no currículo deste curso, o nosso caminho para nós voltarmos a Deus, tá? Então, o corpo vai ser o nosso veículo de comunicação com os outros de nós mesmos, tá bom? As outras pessoas que são, né, parece que estão separadas da gente, e ele é também o veículo. Então, sendo esse veículo e a nossa identificação, então é nisso que parece que está. Só que em vários trechos aqui, ele fala assim, ó, o corpo não pode ficar doente. Quem fica doente é a mente, que a expressão dessa doença na mente acaba acontecendo ali no corpo. Pode ser que seja no corpo físico ou no corpo mental, né? Emocional e tal, ok? Então, isso precisa ficar muito claro, porque eu vejo muita confusão com as pessoas que tentando falar que o curso fala da cura do corpo, entende? Se acontecer a cura do corpo, é um efeito do milagre. Pode ser assim? A gente pode falar assim? O milagre é a correção da mente. Então, assim, quem pode estar doente? A mente. Quem é que pode? Então, quem precisa de cura? A mente, ok? Se o corpo permanece doente, mas a mente foi curada, aconteceu a cura. E a mente está curada quando ela aceita sem conflito que o corpo nem poderia estar doente, que ele não pode ser real. Obviamente, nós estamos falando de um estado mental onde a gente já aceita, pelo menos, não precisa ser muito, mas aceita um pouco, né? A ilusão do mundo das formas, ok? Tá? Aí, então, veja lá. Quando a gente vê alguém doente, pode ser emocionalmente, pode ser psiquicamente, pode ser, então, fisicamente, a cura, quer dizer, a forma como a gente pode ajudá-lo na cura é lembrando, não é, que ele tem todo o direito ao amor de Deus. E se é uma pessoa que não fala essa língua, vocês não falam em voz alta mesmo, porque não precisa, tá? Mesmo porque não precisa, e elas vão achar vocês muito malucos e é capaz de ter um problema nesse sentido, né? Tá? Então, ó, vamos lá.
É assim, ó, vou pedir desculpas aqui de novo para quem não ouviu. Eu tenho que dar uma paradinha, porque eu estou assumindo agora, o Rodrigo não pôde estar aqui com a gente, tá? Então, eu tenho que ir admitindo as pessoas para elas poderem entrar aqui para ficar junto, ok? Bom, então vamos lá. Ó, se a gente parte, então, deste ponto, né, deste ponto que a mente que está doente, ok? Não é o corpo. Então, a gente vai fazer tudo em relação à mente, tá? Tudo em relação à mente. E o que ele diz? Ele diz que a gente só pode estar doente porque a gente tem medo, não é medo, a gente tem medo de não ser digno do amor de Deus, ok? Então, essa crença doida, ela precisa ser trazida para a consciência. Muitas vezes ela está muito, muito escondida lá atrás na inconsciência. Então, ela precisa ser trazida para a consciência. Como que a gente traz para a consciência? Tá aí, Roberto, esse é o nosso início, depois a gente vai para o 8, tá bom? Tá aqui no parágrafo 5, extremamente claro. Ó, não tenha medo de olhar para os medos, ok? A gente não pode ter esse... Quer dizer, a gente tem esse medo, mas ele está dizendo, olha, não tenha medo de olhar para os medos, ok? Vai olhando para esses medos, mas agora você está junto comigo. Ele fala, agora você não precisa ficar desse jeito. Olha só. E ele faz uma comparação, que também não é a única, né? Não é a única passagem que ele faz essa comparação, mas aqui é bem, bem gostosa, bem bonitinha. Ele fala assim, você é igual uma criança que, que, que pensa que tem um monstro dentro do quarto. Né? Ou então que a cortina bateu um vento na cortina e aí a criança acha que tem, sabe, um bicho lá atrás. A gente consegue ajudar essa criança se ela confia na gente e aí a gente fala para ela, olha, isso aqui é só o vento batendo na cortina. Olha, amor, não tem monstro aqui. Veja, estou aqui, vamos acender a luz? A gente olha para isso e tal. E a criança, ela aceita ela aceita essa explicação, ela aceita essa orientação, porque ela confia e mais importante, porque ela sabe que ela não sabe. Tá? A criança sabe que não sabe. E aí, então, ele puxa a nossa orelha nesse trechinho, falando assim, ó, o seu problema é que você pensa que você sabe. Então, para de achar que você sabe o que é real, o que é certo e tudo mais, e deixa eu te falar, eu vou te orientar, né? Eu te oriento, eu falo com você, eu te mostro que isso não pode ser verdade, eu te mostro que os seus medos não têm sentido. Então, é nesse ponto que é extremamente importante que a gente vai desnudando, né? Desnudando os nossos medos, tá bom? Desnudando. E os medos têm, na verdade, uma única origem, né? Assim, a origem mais profunda é a gente acreditar que a gente se separou. Logo, a camadinha logo em cima é acreditar que eu sou diferente de qualquer um, tá? Eu sou diferente de você, eu sou diferente do outro, eu sou diferente, sabe? Então, essa crença na diferença, que eu já falei um monte de vezes aqui, né? Por exemplo, quando a gente tem um guru, né? Se for realmente um guru, ele sabe da igualdade. Mas se ele não for exatamente um guru, é muito perigoso para ele, não para quem está seguindo, na verdade, mas para ele. Por quê? Porque se ele é o the best, os outros são diferentes. E se tem diferença, so sorry, gente, cai no medo, tá? Não tem jeito, cai no medo, ok? Então, a partir disso que a gente começa a pensar que a gente pode ir lidando com os medos, né? Sejam eles quais forem. E eu sempre falo para vocês, ó, vamos lá, vamos lidar com os medos que a gente dá conta, tá bom?
vamos lidar com esses que a gente dá conta. Então, com esses medos menores que a gente vai dando conta de lidar com eles, a gente vai conversando, né, com Jesus ou Espírito Santo, a gente vai conversando e vai falando, me ajuda aqui, sabe? Me ajuda aqui. Eu preciso ver isso, aí depois eu vou vendo como você vê. Aí, sabe, depois eles voltam. Inclusive, tem uma coisa que ontem, né? Ontem. Então, uma aluna falou assim, nossa, mas eu já olhei para isso, eu já olhei para o meu medo, eu já olhei, já vi, e eu achei que eu tivesse livre, né? Eu achei que eu tivesse livre desse medo, que é ela estava falando sobre um relacionamento, né? Eu achei que eu já tivesse livre, só que a hora que eu encontrei com a pessoa, pronto, sabe? Voltou a mágoa outra vez, voltou raiva de novo, voltou. Nós estamos chamando tudo que não pode ser alegria, paz, amor, tudo que não pode ser relacionado a isso, a gente está chamando de medo, tá? Para os que são iniciantes do curso, isso é importante. Então, aí ela falou, mas eu pensei que já tivesse visto. Então, a gente pensa que porque a gente já concluiu alguma coisa, porque a gente já viu que é esse, que é o caminho certo, que a coerência é essa, que a gente já se livrou dele, entendeu? E muitas vezes não é assim. E eu estou falando a gente se livrar do medo, que é a mesma coisa, hein, moçada? É a mesma coisa que perdoar, ok? É a mesma coisa, tá? Então, a gente pensa que a gente já perdoou, né? Que a gente já perdoou alguma coisa, mas aí, de repente, volta. E aí, o que a gente faz? Comete um araquiri, né? Sabe? Se suicida, né? Se pega o chicotinho, bate nas costas. Não, aí a gente fala, então tá. Olha, voltou agora, né? Voltou agora essa mesma situação, eu reconheci de novo umas emoções, mas agora eu reconheci num nível mais profundo. Então, eu faço todo o meu trabalho de novo, sabe? Todo o meu trabalho, reconheço, vejo, né? Vejo a minha responsabilidade, sei de onde vem isso, etc, etc, até eu voltar de novo. Fiquei em paz? Ok. E se voltar? De novo, tá? Eu vou olhar toda vez. Algumas situações, a gente faz isso uma vez, olha, tal, talvez dispensa logo. Outras situações não são tão fáceis. Então, a gente faz 1, 2, 3, 4, 5.999 vezes, 6.999 vezes cada situação, tá? Então, o importante é a gente entender que a cada vez que a gente olha para isso, não é mais a mesma coisa, tá? Não é mais a mesma coisa. E a gente está olhando num nível mais profundo e a gente está trazendo, né, para a cura isso, ok? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, Déia. Juliana está desmutada, se quiser falar alguma coisa também, pode falar. Depois da Déia. Vamos lá. Fala, Déia. Estava percebendo aqui pela tua... Me escutam bem? Tô ouvindo. Eu estava percebendo aqui nas minhas experiências que sempre que essa questão volta, né? Está voltando outra vez, eu achei que eu tinha me livrado. Eu comecei a prestar atenção que são pilares de sustentação da minha personalidade, que não querem ruir. Porque está voltando e eu achei que já, e eu tento ter um embate assim, rápido, cada vez mais rápido, né? Se antes durava uma semana, dura um dia. Mas se está voltando, e no início eu me indignava, agora eu fico assim, opa, está voltando, deve estar bem sedimentado em mim, vou olhar melhor e vou trabalhar melhor. E aí eu já rezo para que venham mais, porque daí eu posso experienciar mais e trabalhar mais. Eu acho que é por aí, baseado no que tu disseste, né? Claro, não, mas é por aí mesmo. Ui, gente, peraí. Não vi que tinha gente aqui, peraí. Mas é isso mesmo, Déia. O que... Opa. O que é interessante é a gente notar que, por exemplo, a gente fala assim, ah, não, mas eu sempre fiz assim, ou então eu sempre fui assim, ah, essa é a minha característica, essa... Veja, ninguém é exatamente assim. Se a gente fosse uma coisa fechada, né? Se a gente fosse, olha, determinado, então, como é que é o negócio? Peraí, pau que nasce torto, morre torto, aí não tinha jeito,
tá? Então, mas essa constância ou essa disponibilidade que a gente tem para ir praticando esse perdão mesmo, isso vai tirando todas essas ideias, sabe? Todas essas ideias. E é como você falou, cada vez mais rápido, né? E cada vez mais rápido a gente está atenta, não é? Eu vou até falar um negocinho que ficou sem falar direito numa outra coisa, que alguém me perguntou, né? Como é que é ouvir o Espírito Santo, né? Como é que a gente sabe que a gente está ouvindo o Espírito Santo? A gente, na verdade, vai ficando mais ligada, né? Quando a gente está... tem mais um, peraí, gente. Eu sou muito... É assim, ó, ou eu estou com atenção aqui, ou eu estou com atenção lá, né? Então, mas vamos lá. Então, eu tenho... assim... O começo da gente ficar ouvindo, o começo da gente treinar as mentes para ouvir o Espírito Santo é reconhecendo a voz do ego, tá bom? Isso ficou meio sem resposta, eu não me lembro agora em qual reunião que foi, eu acabei de lembrar. Então, a gente vai reconhecendo as mesmices, né? Essas mesmices que a gente já reconhece, que a gente já cansou de ver e tal. Então, essa é a forma de você... agora você fica atenta. E se você estiver atenta, pode saber, você já está com o Espírito Santo, porque o ego não ia deixar, tá bom? Então, alguma brechinha em relação a estar junto com o Espírito Santo a gente já tem, porque senão ele não ia deixar. Ok? Mais alguém? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, vamos lá, espera aí. Eu não sei se eu consigo te desmutar. Aí, pronto. Fala, amor. Mutou de novo. Quem que é? Você é a Cláudia? Eu sou a Cláudia, desculpa que eu não sei mexer, não sou boa na internet, então deu meu nome, enfim, boa noite. Sem problema. Maria Amélia, uma coisa que está acontecendo comigo é o seguinte, eu sou terapeuta, né? Eu sou acupunturista, trabalho com hipnose, enfim, com essas ferramentas. E o que aconteceu depois que eu comecei a avançar nessa questão do curso? Eu comecei a desacreditar de tudo isso. É uma coisa que não me dá ânimo. Eu estou no mês de março, eu não tenho um cliente na minha agenda. Eu não quero saber de divulgar nada. Eu não quero saber, sabe? E isso aí, de início, me causou uma preocupação enorme. Eu preciso trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, eu estou bem. É muito estranho. E aí, eu não entendo. Só que eu resolvi mais não conflitar com nada. Então, eu aceito e agradeço e peço orientação, entende? Mas eu estou bem, é estranho. Ainda bem que você está bem, né, Cláudia? Tem gente que fica num conflito muito grande muito tempo, tá? Primeiro que isso é extremamente normal, tá bom? Extremamente normal. Eu não sei se ela está aqui... Ai, não foi a Adriane, foi outra garota que fez aula comigo, que ela também estava com o mesmo conflito. Vamos lá. A gente vai realmente olhando para esse mundo e vai tirando, assim, sabe, esse interesse e pensando, gente, mas para que eu vou fazendo isso? Para que eu estou fazendo aquilo? Né? Como que eu estou fazendo isso? Sabe? Mas existe um pedaço que a gente passa, sabe, gente? Existe um pedaço em que você vai lembrar de uma coisa que está, se eu não me engano, no capítulo 2, tá bom? Ali não está muito claro, mas é fácil da gente localizar ali. O Jesus fala sobre a diferença entre mágica e milagre, né? E aí, quando a gente começa a sentir, né, que o milagre aqui é real, a gente vai começando a olhar para as mágicas com vários preconceitos, né? Sabe? Todos os preconceitos. Mas a gente esquece de uma coisa que é fundamental. Água é mágica. Sabe esses óculos que você está usando? São mágica. Comida, mágica. Carro para você andar, mágica. Casa para você morar, mágica. A gente não tem como dispensar isso,
né? Porque a gente ainda acredita que é esse corpo, tá bom? Então, as técnicas que você conhece, que você estudou, todas elas têm o seu valor. No fim das contas, a gente acaba achando, sabe, Cláudia, como é que fala? Um mecanismo só nosso, entendeu? De terapia, sabe? Então, é como se você como se você inventasse uma terapia, mas você não precisa dispensar as técnicas que você conhece e as coisas. Porque, vamos lá, qual é o objetivo? Qual é o seu propósito como terapeuta? É deixar a outra pessoa melhor, em paz, não é? Tá? Você já entendeu que a cura o buraco é mais embaixo da cura, né? Então, o buraco é mais embaixo. Você já entendeu isso. Mas muitas das pessoas que nos cercam, elas não vão conseguir pensar nisso, sabe? Mas, assim, só que você consegue pensar por elas. E, na verdade, a gente pode falar exatamente do que eu estava falando aqui agora, né? Então, se a pessoa não está bem, se o seu paciente não está bem, você pode usar todas as técnicas que você conhece, ou uma específica, outra específica, tá? Uma ou outra específica, né? Isso que eu quero dizer, uma ou outra específica. Porém, você vai, na sua mente, vai lembrar, no seu pensamento, não precisa falar para ele, porque senão ele vai achar que você é doida, mas você vai falar, olha, no seu pensamento, você pode pensar, meu amor, você só está com medo. Você só está com medo de aceitar o amor de Deus, mas você vai aceitar, porque eu sei quem você é, então eu posso te lembrar, tá? Então, na sua mente, você tem isso. Mas, na prática, você vai usar as técnicas que você conhece, ok? E todas elas, de alguma forma, aliás, tudo neste mundo, né, gente? Tudo, absolutamente tudo neste mundo qual é o propósito que eu dou a ele, tá? Tudo. Então, as suas técnicas, o seu carro, a sua casa, seus óculos, qual é o propósito, tá bom? Então, se o propósito for esse, né? Se o propósito for, né? A meta for ajudar, né? E tudo, a gente pode usar todas as mágicas possíveis e imagináveis, tá? Todas elas. E são mágicas, né? Porque tudo aqui é mágica, tá? Mas sem nenhum preconceito, já que Jesus falou, olha, veja bem, existem situações em que se o milagre atuasse, a pessoa ia ficar com tanto medo, que daí não ia conseguir aceitar. Então aí a gente vai usando, a gente vai fazendo tudo que é possível, né, dentro disso, dentro desse nosso conhecimento, ok? Eu vivo brincando com vocês, né, que a hora que eu saio daqui, né, agora eu estou numa sala que tem 20 degraus para descer, tá bom? Então, assim, a hora que eu desço a escadinha, eu finjo que eu sou normal, eu não falo essas loucuras de jeito nenhum, tá bom? A gente só fala com quem fala essa mesma língua, tá? Então, a gente fala, porque se você começar a falar um monte de coisa para um monte de gente, vai chocar com as crenças delas, e isso daí faz o quê? Judia, né? Sabe? Inclusive, reforça a diferença entre nós e elas. E esse é exatamente o oposto do que o autor do curso quer. Certinho? Tá? Então, vamos lá. Roberto gostaria de ler bem rapidinho o 8, que você gostou? Depois a Flora lê o 9 para a gente. Eu nem precisaria ler, eu gostaria só de ler uma frase, mas antes eu gostaria de fazer um comentário. Achei muito legal isso que a Cláudia falou. Assim, eu muitas vezes, Cláudia, eu me sinto assim, às vezes parece que está tudo implodindo, mas eu estou bem, eu estou calmo, estou sereno. Eu achei muito legal isso tem tudo a ver. Maria Amélia, eu queria que você comentasse só uma coisinha, aproveitando um gancho que você estava comentando sobre as diferenças, nossa, eu queria alçar um voo bem mais alto e colocar não as diferenças, mas a igualdade que Jesus nos coloca.
lendo apenas uma frase do parágrafo 8 desse capítulo que você sugeriu, que a frase é a seguinte: Jesus falando: dá-me apenas um pouco de confiança em nome da confiança plena que eu, Jesus, tenho em ti, e nós realizaremos facilmente a meta da perfeição juntos. Maria Amélia, você poderia comentar essa frase lindo, né? diante de toda essa desigualdade, toda essa separação, toda essa coisa que nós insistimos em caminhar, essa maravilhosa frase de Jesus, você poderia comentar sobre essa perfeição que nós poderíamos juntos fazer com Jesus? Obrigado, Maria Amélia. Eu comento, mas você também pode completar, tá bom? Eu comento, mas aí, aliás, todo mundo pode comentar, né, gente? Tá? Então, vamos lá. Nesse mesmo trechinho pequeno que ele está falando para a gente dar os medos para ele, né? Para a gente mostrar os medos para ele, então ele completa com isso, né, Roberto? Ele completa falando, olha, se a gente se unir, se você me der a sua mão, nós vamos fazer a nossa tarefa, nós vamos fazer o que a gente tem para fazer aqui, tá? Que, na verdade, é acordar do sonho, né? Não é consertar as coisas por aqui. E esse acordar do sonho, ele necessariamente passa por essas coisas que a gente sempre fala, né? Olha, eu vou olhar para esse medo que está aqui, tá bom? Este medo, seja ele qual for, tá? Seja ele qual for. Não vou falar do meu aqui, né, gente? Esse meu medo lá, tá? Daquele inseto, não vou falar. Mas vamos lá. A gente olhando para esse medo que eu estou aqui, e eu estou chamando qualquer coisa de medo, qualquer coisa, sabe? Uma briguinha de leve que eu dei com uma pessoa que eu gosto muito e tal. Se eu olhar para esse medo efetivamente e me lembrar de que o que eu estou querendo, por que isso aconteceu, por que eu estou com medo, né? Se eu não tivesse com medo, eu não brigaria com ninguém, vocês concordam? Tá? Então, se eu não tiver, eu tenho medo porque eu me defendo, eu tenho que defender minha ideia, eu tenho que tal e tal. Aí, ele fala, me dá sua mão e a gente vai junto, né? Me dá sua mão. Quando a gente vai dando os medos para ele, o que vai acontecendo? Né? É que tudo acontece ao mesmo tempo, tá? A gente vai perdendo o medo dele, ok? A gente vai perdendo o medo do Espírito Santo, a gente vai perdendo o medo de sermos dignos da companhia ou dignos dessa guiança que a gente tem, tá? Que essa guiança está sempre, sempre, sempre disponível para a gente. Mas com o nível de medo que acontece porque a gente se sente inadequado por uma série de coisas, por causa disso, né? Por causa disso, a gente não faz esse gesto pequeno, né? Por isso que ele fala da pequena disponibilidade, né? A gente fala, olha, então vamos comigo. E a gente pensa que vai ser um momento, assim, fenomenal, que vão acontecer algumas coisas fenomenais, né, de muita coisa. Não, gente, é um estado da mente, tá? É um estado da mente. E esse estado da mente, que não como fala, fenômeno, né, nem mágico, nem misterioso, nem coisa nenhuma, esse estado da mente vai trazendo essa igualdade. E a gente vai reconhecendo nesses momentos que a gente pode ter esse mesmo momento que ele fala, a gente pode ter, mesmo que seja um tempinho muito pequenininho, né? Uma fração de segundos, mas a gente não vai perder isso. A gente não perde porque ele guarda para a gente. É uma memória guardada. E na próxima vez que a gente estiver disponível, isso vai acontecer de novo. E aí a gente vai juntando esses momentos, a gente vai fazendo uma memória maior desses momentos. E assim como a gente estava falando com a Cláudia, né? A gente já viu que quando se aceita o milagre, a mágica fica meio boba, né? Fica meio, a gente pode deixar para lá.
Mas a gente não aceita, né, o milagre total ainda, que seria exatamente um estado esse estado da mente duradouro, não é? Aonde a confiança plena no Espírito Santo, que né, ou Jesus, né, que é a parte da nossa própria mente que ainda pensa com Deus. Então, nesse momento, a gente se sente completamente digna, né, de ter essa companhia, de ter essa guiança. E aí, o que eu penso que, e de vez em quando eu chamo ele de xarope por causa disso, é que ele podia explicar que a gente podia ficar só um pouquinho, depois a gente vai voltar, porque a gente ainda tem, né, medos, um monte de medo, mas depois a gente fica mais um pouquinho, depois a gente fica mais um pouquinho, e aí, então, a gente aceita essa guiança completamente, né? E isso é um estado que, em palavras muito simples e corriqueiras desse curso, esse é o estado de quando a gente atinge o perdão verdadeiro numa questão única, pequena, tá? Mas esse é o estado. A gente aceitou a guiança dele, a gente aceitou que ele nos leve, que ele nos guie e nos mostre, né, a, a igualdade de tudo. Se a gente fala das diferenças e da igualdade, Roberto, depois você completa para mim, tá bom? Mas assim, que não é exatamente muito poético falar isso, mas é muito necessário. A gente fala das diferenças, né, e da igualdade, e a gente fala a Cláudia está escrevendo alguma coisa aqui. Gente, eu preciso falar e depois ler, tá bom? Eu não dou conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ok? Então, deixa eu terminar esse aqui, e daí depois a gente vai. Aí eu leio lá. Se vocês quiserem, desmuta outra vez, fala comigo, tá bom? Que é mais fácil, porque senão depois vai ficando tudo no final. Ó, então vamos lá. Acho que agora eu esqueci o que a gente ia falar. Bom, sobre as diferenças, né? Sobre as diferenças e tal. Nesse estado, né, que a gente pensa em diferenças, que a gente vai vendo as diferenças com todo mundo, e a gente já entendeu que a gente quer ver essas diferenças porque a gente quer ver alguém pior que a gente, né? Nós já falamos sobre isso muitas vezes. A gente vai reconhecer nesse estado que somente quando eu reconheço a igualdade, não é só a igualdade na santidade, mas a igualdade no medo também. A igualdade no medo, quando eu reconheço a igualdade no medo, aí eu interrompo o julgamento. Então, nesse momento, eu aceito essa igualdade. E nesse momento acontece este estado mental também. Tá? Não é tão poético, mas é tão útil quanto a gente falar nisso. Aliás, nessa semana, eu fiz uma pergunta, porque está aqui, deixa eu ver em qual parágrafo que a gente estava lendo. Esse mesmo trecho, e o pior é que eu não sabia que era esse trecho que eu ia ler com essa turma, mas que ele fala assim, não vou lembrar onde está aqui, mas está nesse pedacinho aí. Ele fala assim, fica em quietude no meio do tumulto, né? Fica em quietude no meio do tumulto. Aí a gente pensa, caramba, eu vou ter que... Está acontecendo um monte de coisa. O que eu queria também ver se dava tempo da gente falar é sobre esse estado de frição, né? De medo absurdo que nós estamos passando, né? Em relação ao Covid. Mas, assim, como que eu vou fazer para ficar em quietude, né? Nesse caos, nessa coisa, nesse movimento imenso, nesse barulhão que está o mundo. Vamos entender o que significa esse ficar quieto, tá? Que foi isso que a gente comentou aqui essa semana. Ficar quieto, né? O Jesus está falando para você que você consegue, falando para nós, né? Que a gente consegue ficar em quietude quando no meio do caos, que nada mais é do que a suspensão do julgamento, tá? Quando eu suspendo o julgamento, e aí eu entendo que eu não sei nada, que eu não sei nada, que eu não sei para que serve coisa nenhuma, que eu não tenho nada para fazer, que eu não tenho nada para falar. Neste momento, mesmo que ele não dure, eu dei a mão para ele, tá?
É essa quietude que ele está pedindo. Não é para a gente parar e meditar. Se você puder parar e meditar, ótimo, né? Muito gostoso. Mas cortar o julgamento. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso numa disponibilidade, tá? Do quê? De desconfiar daquilo que eu estou vendo. Porque tudo que eu estou vendo que não me traz paz, eu estou vendo com o ego, né? Com os olhos do julgamento, ok? Então, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, ok? E aí, depois, quando a gente fala que a gente fala, também não sei se é bom, se não é ruim, não sei nada, não quero saber, entendeu? Né? Não tenho raiva de quem sabe, porque não tem importância, porque é o ego que não sabe, tá? Então, a gente não precisa nem ter raiva dele. Mas, assim, vamos lá, não sei realmente para que é isso, não sei para que serve, nessa hora eu interrompo. E aí, se eu interrompo o julgamento, o que acontece? Todas as coisas passam a ficar lá fora, tá? Elas ficam lá fora. Ah, mas e aí a gente não vai fazer isso 100% do tempo? Ah, mas não vai mesmo, tá bom? Pelo menos por enquanto a gente não consegue fazer isso 100% do tempo. Mas vamos ficar felizes com um pouquinho de tempo que a gente consegue, né? Vamos ficar um pouquinho felizes, porque esse pouquinho, esse tempinho que a gente passa em quietude, né? Esse tempinho que a gente passa em quietude, ele já é uma bênção enorme e um passo gigantesco para a gente chegar nesse estado de dar a mão para o Jesus e não ver diferenças, porque a gente já viu que o medo do outro é o meu também, que o julgamento do outro é meu também, porque a mente é uma, né? Ela é una, ok? Então, sendo una, tudo é meu também. Aí eu diminuo essas diferenças, eu tiro essa coisa, pelo menos um pouquinho, né, da minha mente, e aí então volta a paz. E o que eu ia falar para vocês é assim, ó, vem cá, se a gente reconhecesse nas outras pessoas a gente mesma, se a gente reconhecesse, né, eu tô vendo, tem meninos aqui, ok? Tem meninos aqui, mas eu sou igual a eles. Eu não teria medo nenhum, concorda? Tá? Eu não teria medo nenhum, tá? Então, e nessa hora, só que como eu acho que eu sou a Maria Amélia e como eu acho que vocês são vocês, então isso ainda é mais, quer dizer, não é tão frequente, não é tão frequente. Mas o pouco que eu consigo lembrar, né, que o medo do outro é o meu, a agressividade do outro é a minha, a outra, sabe, é tudo meu também, porque a mente é una, é una. Então eu vou diminuindo essas diferenças. E aí dou um passo para fazer isso, para segurar na mão de Jesus, e é onde ele vai falar, olha, você viu? Você viu como é fácil? Né? Você viu como é fácil? Nós dois somos um, né? Eu e ele somos um, e a gente vai para a nossa meta, que é aceitar mesmo o perdão verdadeiro para tudo e para todos. Comenta alguma coisa, Roberto? Olha, perfeito, lindas palavras que você falou. Eu queria só ressaltar o que você comentou, que do verdadeiro perdão, no verdadeiro perdão, a gente encontra um silêncio, uma quietude, um não julgamento. E no silêncio, na quietude, no não julgamento, nós encontramos o amor perfeito, que não existe medo no amor perfeito. Então, é um caminho que aparentemente parece simples de trilhar, né? Mas Jesus está conosco. Gratidão, Maria Amélia, lindas palavras, gratidão. E ele está mesmo, né? A gente pode falar que existe uma ordem aí, né? Primeiro eu suspendo o julgamento, certo? Aí depois eu vou aceitando que eu posso aceitar o julgamento dele, né? E assim, aceitando o julgamento dele, aí eu posso me sentir mais livre. E então se dá o perdão verdadeiro, que o perdão verdadeiro diz, não é? Que a gente perdoa os nossos irmãos e a nós mesmos por aquilo que nenhum de nós fez, não é? Já que estamos considerando esse mundo uma ilusão, tá certo? Tá? Flora, quer dar uma lidinha lá no 9 ou quer pegar
uma frase ou um resumo, ou parágrafo 9 dessa mesma parte, sabe? Qual que é a página, Maria Amélia? Eu acabei perdendo aqui, desculpa. Imagina, peraí. A página... 233. Isso. 233. Isso. Aqui. Eu acho que vai complementar tudo que você mencionou aqui, que me chamou a atenção. Não podes deixar de lado os obstáculos, a visão real, sem olhar para eles, pois deixar de lado significa julgar de forma contrária. Seria a negação sendo colocado de uma forma equivocada? Eu falo assim, eu vou te dar só um exemplo que eu acho que pode servir, tá bom? Então, assim, olha, vamos falar desse momento, que eu acho bem legal, né? Nossa, é assim, ó, não, esse mundo é uma ilusão, entendeu? Esse mundo é uma ilusão. Então, eu não acredito nessa pandemia, tá? Simplesmente não acredito. Então, eu ignoro, eu não olho para ela, tá? Mas aquilo que está ali ainda é uma ameaça para mim. Não vai adiantar eu me defender disso. É muito mais útil para o Jesus, para o Espírito Santo, que eu fale, olha, tenho um pouco de medo, tenho muito medo, sabe, né? Sabe, vou lá, mas eu olho e falo, existe um medo, tá? Existe um medo. Existe um medo por quê? Porque a gente ainda pensa que é esse corpo, a gente ainda pensa que esse mundo é real, e a gente não precisa negar isso. Então, olhando para isso de forma sincera, olhando para isso de forma verdadeira, que eu não preciso esconder de mim, aí eu não escondo dele, né? Quando eu não escondo de mim, eu não escondo dele, entende? Ou a gente não pode esconder nada do Espírito Santo, mas a gente pensa que pode, né? Então a gente faz de conta que acredita, a gente finge, né, que isso daí não é isso, tá bom? Mas se eu falo, olha, se eu olho, mesmo que eu não tenha muito medo, mesmo que eu não tenha medo, olha, existe o medo, existe isso, existe aquilo. Se eu não fizer isso, eu vou simplesmente deixar de lado e não vou saber que é isso que está me impedindo de chegar neste ponto que a gente estava falando, sabe? Ó, segura a minha mão, agora eu vou acreditar nisso que você fala, entende? Porque se eu não olhar para o medo, se eu não olhar para os meus medos, sejam eles quais forem, eu não vou aceitar a companhia do Espírito Santo. Às vezes, isso é um pouco complicado da gente entender, né? E aí eu gostaria que vocês me interrompessem, e aí eu tento outra forma de falar. Mas é necessário que nós olhemos para eles, ou aceitemos que nós temos esses medos, tá? Porque a partir dessa... Como é que eu vou saber que eu tenho alguma coisa na mente se eu não olhei para ela? Se eu não sei se ela está lá? Não sei se fica mais claro assim. Sim. Você pode falar, Flora. Eu acho que é como uma indiferença, né? A gente finge que não tá nem aí, ficando indiferente e colocando lá pro fundo do inconsciente algumas coisas. Eu não ligo para isso, eu já olhei para isso, eu já sei que é assim. Ou e então, assim, esse mundo indiferença não também pode ser uma mesmo. forma de ataque também, né? Exatamente. Isso. E é mesmo, né? Muito bom, André. Que mais? Maria Amélia. Oi, Laura. Olhar para o medo, né? Esse encorajamento de olhar para o medo, também eu posso, retomando um estudo que eu fiz ontem no meu grupo, num trecho em que fala, é apenas um equívoco, é um equívoco. Eu posso considerar esse medo como um equívoco também? Sim, claro. Ó, alguma coisa que te ameaça é porque dentro do seu sistema de crenças ou em tudo aquilo que você pensou por aquilo, você acredita que aquilo pode te lesar, não é? Então, é isso, é exatamente isso, tá? É um equívoco de interpretação. Fica claro isso, gente? Tá? É sempre um equívoco de interpretação, é sempre um equívoco de percepção. Maria Amélia. Oi, Lino. Sobre esse olhar, como é que fica olhar com os olhos de Cristo e olhar com os olhos do ego?
como que fica esses dois lados diante de tudo que nós estamos falando de olhar? Isso. Muito bom, Roberto. Isso daí também é muito legal, porque é como a gente, é como Jesus ensina a gente a fazer ali, tá? No curso dele, ó. É assim, tem alguma coisa que me ameaça. Vamos supor que eu esteja morrendo de medo do Covid. Esse não é o meu caso, tá, gente? Talvez eu possa usar barata não tem muita graça nesse momento, mas assim, ó, vamos supor que eu esteja morrendo de medo do Covid, tá? E eu falo, não, eu tenho que forçar uma barra porque eu já considero, pô, eu estudo esse curso há 20 anos, mais de 20 anos, né? Quase 23 já. Eu ainda tenho medo, eu ainda acho que eu sou esse corpo. Onde já se viu um negócio desse? Entende? Só que se eu negar esse medo, né, eu estou junto com o ego. Porque, veja, o ego vai falar, escuta, você não é boa? Você não é boa pra caramba? Tá? Você não tá fazendo tudo isso que você quer? Aí, ó, tá vendo? Então, ó, você não precisa ter medo disso, tá bom? Você não precisa olhar para isso, ok? Mas se eu falar, olha, então tá, eu estou me identificando com o sistema de pensamento do ego, por isso que o vírus me ameaça, tá? Eu posso ficar doente, eu posso, com ele, né? Meu corpo pode ficar doente, eu posso sofrer muito e posso vir a morrer, tá certo? Essa é a grande ameaça mesmo. Então, tá, se eu falar, olha, é mesmo, tô com medo disso mesmo, tô com medo de ficar doente, de passar mal, de ter que ir para o hospital e de morrer. Quando eu faço isso, tá? Quando eu faço isso, esse medo é fenomenal, né? Fenomenal, enorme, né? Enorme mesmo que o ego pôs em mim, ele começa a ser balançado. Eu admiti, eu não estou mais em conflito. O maior problema da gente é ficar em conflito, aí fica em conflito lá atrás, a gente não sabe o que é isso, né? Mais ou menos como o André estava falando, fica escondido, e daí eu não sei que eu não sei por que eu estou sofrendo, tá? Onde está esse conflito? Então, eu admito, vamos falar essa palavra que eu acho que é mais clara, né? Eu admito que eu estou com medo. Quando eu admito que eu estou com medo, eu posso, a partir deste ponto, eu posso ir voltando nisso tudo que esse curso fala, sabe? Olha, você está com medo porque você ainda se identifica com esse sistema de pensamento, etc, etc. Tá? Daí eu volto, estou com medo de novo. Este é um medo o medo é sempre, sempre, sempre do ego. Tá? Vamos lá, o Espírito Santo não traria nada para a gente olhar para medo, pelo amor de Deus, deixa ele de fora, ok? Então, ó lá, é sempre, sempre, sempre do ego, tá? Aí, eu já olhei, o tomador de decisões, estou olhando para tudo isso, e eu não olharia para tudo isso, né, com a baita coragem que eu estou agora, de olhar para esse, sabe, com medo de vírus e tudo mais, com o ego. Eu olharia sempre com o Espírito Santo, mesmo que eu não reconheça. Aí, a partir disso, né? A partir disso, eu posso dizer que, assim, como é o olhar para os medos junto com o Cristo, ou o Espírito Santo? Ele vai dizer, estou falando desse medo, tá, gente? Ele vai dizer, ó, vem cá, este vírus pode sim detonar o seu corpo, mas você não é um corpo, e você é um espírito. Portanto, isso não vai te abalar, tá? Então, mas acreditar nisso, acreditar no Espírito Santo, né? Acreditar nele mesmo, com verdade, sabe? Sem medo de sofrer, de ir para o hospital e morrer, eu preciso de um tempo, né, gente? Tá? Eu preciso de treino, eu preciso ir aceitando a companhia dele, sabe? Nas pequenas coisas, nos pequenos medos, ok? Ficou mais claro, Roberto? Ou ficou claro isso para vocês, meninos? Porque aí a gente pode, nosso tempo já acabou, mas a gente pode também voltar a falar nisso na próxima. Oi, Laura. Laura? Sim, eu só ia responder você. Oi? Não, Maria Amélia, eu só ia concordar, ficou claro. Ah, tá bom. Então tá bom. Bom, meninos e meninas do Deus, crianças amadas do Deus, muito obrigada por estarem aqui, tá? Obrigada pela companhia, por a gente estar junto e poder fazer as coisas, ok? Para a gente poder conversar sobre esse curso, tá?
Um beijo no coração de cada um. Viu? Gratidão. Obrigada. Obrigado. Tchau. A gente, Boa noite. a gente se vê, né? Daqui a 15 dias. Boa noite. Tá bom?